Queridos irmãos do Ideal Espírita, boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É com daqui, né? Eu deixo esse. Eu começo pedindo desculpas aos senhores por privá-los da fala do Adenauer. É um erro imperdoável. Confesso a vocês que se eu soubesse que eu ia privar vocês de ouvir o Adenauer, eu não estaria aqui. Eu não teria tido coragem de subir esses degraus. Mas o mal está feito e vamos tentar levar isso com uma certa dignidade. Eu encontrei na doutrina espírita tudo o que eu precisava para superar os desafios, que não foram poucos, que esta existência tem me apresentado. Tive a bênção e a oportunidade de conviver com Chico Xavier desde um ano antes de eu nascer, porque ele relata que me viu entre o meu pai e a minha mãe, um ano antes de eu nascer. Hoje, quando eu olho para trás e fico tentando catalogar tudo que aprendi com ele, a sensação que me vem é que não me dei conta da imensidade da luz que brilhava tão perto de mim, que não me dei conta da dimensão espiritual dele. Clarice Lispector diz: sinto saudade do que não percebi direito, das coisas que deixei passar. E hoje, a saudade que eu sinto do Chico é de tudo que eu deixei passar sem conseguir apreender todo, porque todos os momentos ao lado dele eram momentos de aprendizagem. Deixa eu ver isso aqui. Aí a Fazenda Modelo é 600 hectares de terra a 1 quilômetro do centro da cidade de Pedro Leopoldo. É o local onde Chico Xavier trabalhou por 30 anos. E é o local onde o meu pai também trabalhou por 30 anos. Os primeiros 5 anos de minha vida, eu brincava a 100 metros do escritório deles. E a doutrina espírita foi sendo aprendida e apreendida por mim de uma forma muito prática e muito interessante. Aos 4 anos de idade, eu me lembro de ouvir a seguinte história. E foi preciso de eu sentar, debruçar em cima dessas memórias e trazê-las à tona, né, para realmente nunca esquecer essas coisas. O Chico Xavier passa pelo meu pai, lá na Fazenda Modelo, e cumprimenta: bom dia, Lico. Bom dia, seu João. E não tinha nenhum seu João ao lado do meu pai. E quando o Chico vê que o meu pai fica um pouco sem graça, ele fala: ô, meu filho, me desculpe, mas o seu sogro está tão nítido aí ao seu lado que eu não sabia que ele já havia partido, que ele já havia morrido. E meu pai disse: nem eu sabia que o meu sogro havia morrido. Ah, então é isso que o seu João veio fazer. Ele veio avisar a Lia que ele já não pertence mais a este mundo. E, de fato, meu avôzinho estava enterrado há 3 meses no Sertão Mineiro. O Sertão Mineiro era numa cidade chamada Estrela do Sul, naquela região mesmo do Triângulo Mineiro, Ana, que a gente falava ali de Uberlândia, Uberaba e etc. A minha mãe conheceu o Chico, ela tinha 12 anos de idade e ele tinha 19.
Ela morava na região do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, ali em Confins, numa fazenda chamada Lapinha, Campinho de Lagoa Santa. O pai dela era um capataz de uma fazenda, família muito pobre. E ela era vizinha da irmã mais velha do Chico. E um dia essa irmã mais velha, a Lourdes, disse para minha avó: vem aqui em casa domingo de tarde, porque o meu irmão de Pedro Leopoldo vem passar o domingo comigo e ele canta, e ele tem uma voz muito bonita. E é nesse dia que a minha mãe conhece algumas irmãs do Chico e o próprio Chico. Esse detalhe é interessante porque nós todos conhecemos a vida de sofrimento, a vida de sacrifício, onde aquela mediunidade iluminada foi forjada na luta, na dor e no sofrimento. Mas esse detalhe da música, do canto em família, é um detalhe que vem comprovar uma coisa que as irmãs do Chico sempre disseram: nós éramos muito pobres, mas nós éramos muito felizes. Porque família que é infeliz não consegue se reunir em torno de um violão, de um violino e cantar alguma coisa. Ali a minha mãe conheceu o meu avô. Com o desencarne do meu pai, eu pude aprender a minha primeira lição de doutrina, que me foi muito útil. O meu pai era presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga e já estava aposentado da Fazenda Modelo. E, ao construir a 13ª Casa das Famílias Assistidas pela nossa instituição, ele atravessa a BR de bicicleta e é atropelado por um caminhão e vai para o hospital 3 dias após ele partia. Foi muito duro vê-lo partir tão jovem, tão sábio, e conduziu Luiz Gonzaga de uma forma extraordinária. O Chico Xavier nos relata que Dr. Bezerra de Menezes chegou perto dele em Uberaba e disse: Chico, vamos ao hospital em Belo Horizonte desligar o Lico. Está na hora da partida do Lico. E o Chico conta para a gente que, ao desligar os últimos laços ali, ajudando no desencarne do meu pai, o meu pai sai do corpo, sentindo a visão enevoada, com aquela perturbação que Kardec nos esclarece tão bem. E, no meio daquele nevoeiro, ele escuta uma voz que lhe dizia: pai, sou eu. Não está me reconhecendo? Eu cresci. E ali ele encontra a filhinha caçula, que 7 anos antes havia também despedido dessa vida, atropelada por um caminhão. E ele abraça o espírito da filha, e a emoção é tão grande, a mediunidade de Chico tão extraordinária, que Chico nos relatava o que o meu pai sentia, o que meu pai pensava naqueles momentos. Uma certeza ali eles me deram, a certeza do reencontro com todos os nossos entes queridos que já partiram. Em 1983, quando o meu filhinho cai da garupa da bicicleta da babá e também se vai, o Chico me diz: seu pai manda lhe dizer, para aguentar a sua dor com dignidade, que um dia você vai dizer: graças a Deus, reencontrei meu filho. E é interessante eu imaginar isso, porque quero mostrar para vocês o encontro com os nossos entes queridos que partiram. Vai depender do nosso merecimento, do nosso estágio evolutivo e de, principalmente, sair daqui melhores do que nós chegamos. E o caminho que eu escolhi para sair daqui melhor do que cheguei é o Evangelho segundo o Espiritismo. E eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina
e merecimento, eu também vou encontrar na pátria espiritual os meus entes queridos que partiram antes de mim. Então, é a certeza do reencontro. A minha mãe me deixa lições extraordinárias, mas eu não sei se eu botei aqui uma foto que eu queria... Não, que pena. O meu irmão de 8 anos fura o olho numa finca. Vocês conhecem esse brinquedo? Uma finca que a gente fura a argila molhada e vai riscando. Ele fazia a finca e fura o olho. E, diante daquele desespero, ele com 8 anos de idade, o Chico diz para o meu pai: Lico, busca lá dentro aquela foto que a dona fulana, que nos visitou aqui na fazenda, em tal data, fez da sua família. E na foto, nós todos lá, pequenininhos ali e tal, ele mostra para o meu pai, no olho do meu irmão, já tinha a mancha da cicatriz da perfuração. Só que a perfuração não tinha acontecido ainda. E a médium, na hora de fotografar, ela capta uma mancha daquela programação reencarnatória que o meu irmão trouxe. E ali eu aprendo mais uma coisa. O Chico esclarece que o meu irmão havia escolhido a prova da cegueira total, mas que os mentores que o supervisionavam naquele planejamento reencarnatório, os mentores acharam que ele poderia sucumbir diante da prova, que ele não estava preparado para a cegueira total. E nós sabemos que o planejamento reencarnatório, eles só nos deixam atravessar as provas que nós temos condições de vencê-las. Jesus prometeu que sobre os nossos ombros jamais teria fardos mais pesados. E então, na hora que o meu irmão escolhe a cegueira total, eles dizem, não, você não está preparado. E ele, então, perde apenas uma vista. Uma vista. Porque, cego apenas de um olho, ele daria conta do planejamento, como de fato está dando. Está dando. Eu tive um irmãozinho lá na fazenda que viveu 24 dias apenas. E essa criança, quando meu pai carregava, ele virava o rosto para o outro lado, com 20 dias de nascido. E ele vai embora com um problema cardíaco. E o Chico diz ao meu pai, ele foi apenas trocar de roupa. 5 anos depois, renasce a minha irmã com a suspeita de que tinha problemas cardíacos. E o Chico diz, não, isso aí é só um resquício do que passou. Então, a vida toda a gente foi escutando aquelas coisas ali, e a minha mãe é que me dá a maior lição da certeza da continuidade da vida. Ela tinha sido também operária da fábrica de tecidos. As irmãs do Chico trabalhavam lá, as cunhadas da minha mãe trabalhavam lá. E era aquela turma de jovens que dançavam no clube da fábrica. Uma vez por mês tinha os bailes lá. E ela conheceu meu pai num desses bailes, e meu pai dançava com uma moça muito bonita chamada Josefa. Naquela época, quem dançasse 3 músicas com uma moça estava comprometido. Era um compromisso. E quando a minha mãe começou a namorar o meu pai, ela tinha ciúme da Josefa. E a Josefa morreu aos 21 anos de idade. Tá bem. O meu pai é acidentado, depois de 40 anos de casado, e se vai. E um dia eu chego na minha casa, acho a minha mãe mais triste do que o normal para uma espírita. Ela estava mais angustiada do que o normal. O que foi, mãe, que a senhora tem hoje? Ah, minha filha, eu estou aqui pensando. Seu pai já deve estar lá com Josefa. E nós íamos a Uberaba para visitar o Chico,
E a minha mãe não tinha coragem de pedir mensagem do meu pai. Mas ela olhava para o Chico com o olho tão comprido, que ele falava assim com ela: olha, Lia, Lico esteve aqui e mandou te dizer que está tudo bem, mas ele não ia ditar a mensagem porque tem tantos filhos precisando de falar com suas mãezinhas tão desesperadas. Ele mandou dizer que está tudo bem. Aí, mãe, tá certo. A gente voltava para Pedro Leopoldo, 540 quilômetros. Daí, uns 4 meses, nós em Uberaba de novo. Acabava a reunião. Ô, Lia, Lico mandou dizer que está tudo bem, mas ele não vai, tá. E, mãe, tá muito certo, Chico. Mas longe ela ficava. E no caminho, na volta, uma vez no carro, ela falou: Lico deve estar com Josefa mesmo. Não tem nem tempo de escrever uma carta. E ela perguntava em oração dentro de casa para ele: Lico, por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? E um dia, finalmente, 2 anos depois da partida dele, ele chega e dita uma carta. Lia, ele começa a carta assim: Lia, para que tanto barulho? Tipo, só morri. Para que tanto barulho? Por que eu tenho que vir dizer para você tudo que você já sabe como é, como a vida continua? O certo é que nessa carta para desencargo de consciência, o meu pai pede a minha mãe em casamento de novo. A gente quase teve que fazer um noivado póstumo. Ainda na fazenda, minha mãe teve uma alergia muito forte a um medicamento chamado cibalena. E o corpo dela, a pele muito clarinha, abriu-se em feridas. E o Chico passava, depois do escritório, depois do serviço, para aplicar os passes em minha mãe. E depois de curado tudo, ficou uma mancha na testa. Eu não sei se vocês conseguem perceber aí na imagem. Ela tinha uma mancha escura na testa. E ela reclama com o Chico dessa mancha. Chico, ficou uma mancha aqui. Acho que ela queria que o Chico fizesse um peeling espiritual no rosto dela. Ele fala para ela assim: ficou sim, Lia. Para todas as vezes, para todos os dias que você se olhar no espelho, você se lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. E aí eu pude aprender nesta história que o amor cobre a multidão dos nossos pecados. A minha mãe troca uma lepra por trabalho. O que a vida pedia a ela era que estendesse o seu afeto, o seu carinho, o seu amor e a sua atenção, além do estreito círculo dos laços familiares apenas. O que a vida pedia a ela era que fosse mãe de um tanto de crianças, e ela trabalha muito durante toda a existência ali no Luiz Gonzaga. Ela se foi em março de 2011, aos 92 anos de idade. Um pouco antes da partida dela, eu fazia uma maquiagenzinha no rosto dela, porque ela ia gravar um documentário sobre as materializações que aconteceram no Luiz Gonzaga de 1952 a 1954. Os espíritos se materializavam e chegavam no salão, perto daquele grupo de 14, 15 pessoas, e curava, orientava e etc. Então, ela ia gravar um documentário sobre isso, e eu estava fazendo uma maquiagenzinha nela, e ela, com a carinha muito ruim, eu falei: mãe, não está gostando da maquiagem? Ela: não é isso não, minha filha. Por que a senhora está com essa carinha tão ruim? Ah, é porque eu estou me olhando aqui no espelho, eu já estou quase indo. Eu estou esse caco, o Lico já remoçou. Então, realmente, ela lidava com as questões além-túmulo exatamente como a realidade que, de fato, ela é. Ela lidava com essas questões como se lida com qualquer outra questão do plano material, simplesmente. É assim que a doutrina foi entranhando
em meu coração. Foi entranhando na minha mente. Foi entranhando de uma forma onde eu nunca duvidei de absolutamente nenhum princípio da doutrina. Será que espírito comunica? Será que é assim? Será que é assado? Porque eu pude ver isso acontecendo assim na minha frente em várias situações. Esta foto da minha mãe eu guardo na minha sala de televisão para eu lembrar que nessa existência eu nunca vi a minha mãe vendo televisão de dia, nem sábado e domingo. Era sempre no trabalho, era sempre fazendo alguma coisa. Este é o meu filho que, em 1983, cai da garupa da bicicleta. O que eu aprendi com essa história é tão extraordinário que Deus não viola o nosso livre-arbítrio ao nos impor uma dor, sem que nós tenhamos concordado em passar por ela. Deus não impõe a perda de um filho para ninguém. A gente concorda que isso vai acontecer. E é tão estranho a gente aqui na Terra pensar que concordamos com isso, porque mergulhados no corpo de carne, que limita o nosso conhecimento, que limita a nossa própria essência espiritual, mergulhados no corpo de carne, a gente não tem a noção do que seja realmente a eternidade, do que seja realmente a vida verdadeira. A gente perde a noção exata de que 80 anos aqui é um átimo de segundo perto da eternidade de nossas almas. Então, a gente concorda que um filho possa perfeitamente partir antes de nós. E o Chico me explicava que o meu filhinho precisava de um corpo físico para deixar um problema que ele trazia no cérebro perispiritual, como um espírito que havia se comprometido pelo mau uso da inteligência. E então, ao usar mal a inteligência, numa vida anterior, ele estraga o cérebro da alma. E ao estragar esse cérebro da alma, ele fica na vida eterna sentindo dores e remorsos. Então, ele perde o mergulho na carne para deixar no corpo físico, neste corpinho que eu fiz para ele, que nós fizemos para ele, para deixar no corpo físico o problema que ele trazia no corpo espiritual. Tudo fazendo parte de um grande planejamento reencarnatório, envolvendo todos os nossos familiares, né? Porque é uma questão que abrange a todo mundo. E então, o meu marido católico de formação, apesar de não ser de convicção, mas de formação católica, ele não compreendia muito bem essas coisas. E uma tarde, lá na casa do Chico, meu marido estava desesperado, e uma senhora foi conversar com ele e dizia para ele: você precisa de resignar-se pela perda do seu filho, porque foi você que pediu para passar por isso. E ele falava: não pedi, não. E a dona insistia: pediu. Ele falava: não pedi. E a dona insistia, e Chico disse para mim: você está escutando, Aguinaldo? Ele está lembrando, não foi ele que pediu essa prova. Eu falei: quem foi? Ele falou: foi o filhinho. Foi o filhinho que pediu para renascer com vocês, porque com a partida dele,
com o vazio que ele ia deixar no lar, ele esperava que vocês redimensionassem os valores, que vocês valorizassem mais as questões espirituais, que vocês desenvolvessem a própria religiosidade. Porque, na verdade, ninguém sai de uma grande dor do mesmo tamanho. Ou a gente se apequena na revolta, na tristeza, na depressão, ou a gente procura compreender o que aquela dor veio ensinar. E aí a gente vai realmente crescer e só tem uma maneira de enfrentar uma dor desse tamanho, é se aproximando mais de Jesus. Não tem como. Vocês assistiram este filme? Quem assistiu esse filme? Pois é, o filhinho que cai da bicicleta, é essa a história. Quando eu chego em Uberaba, eu emprestei a minha história para esse filme, eu emprestei a minha dor para esse filme. Quando eu cheguei em Uberaba, o Chico me faz uma pergunta que aparece aí nessa cena, e as pessoas me perguntavam, eu não acredito que o Chico te falou daquela forma. E eu fiquei pensando, na hora eu não achei que a resposta estava estranha, mas 30 anos depois é que eu fui compreender essa resposta. A situação é a seguinte, o meu filhinho passeava de bicicleta com a babá, de 16 anos, e numa bicicleta apropriada para uma criança de 3 anos de idade, uma cadeirinha na frente com uma correinha de couro. Esta bicicleta estava com o pneu furado e ela usa uma bicicleta grande e põe a criança na garupa. Para na esquina, a 2 quarteirões da minha casa, para comprar um pirulito ou algo assim. E quando meu filho vai subir na bicicleta, com a bicicleta parada, ele vai subir de novo na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. 2 pontinhos aqui, na sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, às 7 da manhã, ele tem a primeira convulsão, antes de 10 horas ele já estava morto. E ela me dizia, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E ela insistia naquilo. E eu dizia a ela, vá cuidar das outras 2 crianças, não se preocupe, você não é culpada. Com umas 3 semanas eu estava em condições de explicar a ela que ela era responsável pela queda. Ela não poderia ter colocado uma criança pequena numa bicicleta inadequada. Portanto, ela era responsável pela queda, mas não pela morte. Porque ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. Então, eu chego em Uberaba, o Chico olha para mim e diz, você perdoou a babá, não é, minha filha? Eu falo, perdoei, Chico, olhando nos olhos dele, porque eu não queria ter que explicar que não era uma questão de perdoar, que eu sabia que não era uma questão de perdoar. Então, ele diz para mim, eu olho para ele e falo, perdoei. E ele olha para mim e diz, você acha que você fez muito por tê-la perdoado? Você deveria tê-la agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Nem você, nem seu marido suportariam o remorso. E então, eu fiquei imaginando a lição de perdão que eu estava tendo. Mas antes de comentar sobre essa questão da lição do perdão que eu estava tendo, eu quero comentar o porquê da resposta do Chico. Você acha que você fez muito? O Chico não respondia, não era para o que eu disse, não. O Chico respondia para o que eu pensava naquele momento. O Chico respondia ao que eu sentia naquele momento. E naquele momento eu estava com toda a minha arrogância religiosa, com toda a minha prepotência filosófica, porque eu olhava para ele para ostentar o meu perdão, dizendo, perdoei,
E era como se eu dissesse: veja como sou magnânima, veja como sou compreensiva, veja como conheço bem as leis que regem as nossas vidas nos dois planos e sei que o meu filho não morreu ali por acaso. Então, foi a minha arrogância que ele respondeu. Você acha que você fez muito? Você deveria tê-lo agradecido. E eu fiquei imaginando quantas vezes em nossas vidas esses instrumentos cegos da lei divina surgem, trazendo o escândalo que Jesus disse que tinha que vir ao mundo, mas ai do que fosse o portador. E nós, às vezes, odiamos a quem nós pensamos que nos fez um grande mal, quando, na verdade, aquelas pessoas que aparentemente nos causam mal estão nos livrando de males muito maiores. Encontrei em Sergipe uma médica que, além de sofrer a dor da perda da filhinha de 16 anos, ela se corroía em culpa porque, na única noite que não foi ela que buscou a filhinha na festa, autorizando a volta para casa com o namoradinho de 19 anos, esse namorado bate o carro e a menina morre. E ela me diz em desespero: se eu estivesse lá, minha filha não teria morrido. Se eu que tivesse buscado minha filha, eu estava no plantão, a minha filha não teria morrido. E eu pude dizer a ela o seguinte: você acredita em Deus? Sim. Você acredita que Ele é todo bondade, todo cuidado, todo sabedoria, todo amor, todo presença? Sim. Você não acha que se nós tirarmos uma só dos atributos de Deus, Ele deixa de ser Deus? E se eu tirar o fato de Ele estar presente em todos os lugares, Ele deixa de ser Deus? Ela, de fato. Então, você acha que Deus também estava ocupado de plantão em outro lugar e não olhou a filha, a sua filha, que é filha dele? Você acha que se fosse para impedir este mal, Deus não teria impedido? Então, é a certeza que nós temos que Deus está tomando conta de tudo. O Chico atravessa o tempo e o espaço e me conta da minha sala de televisão, na minha casa, que ele não tinha entrado até então, que os meus 3 filhos colocavam as almofadas no chão e ficavam pulando, e dava uma pilha muito alta de almofadas, e que o meu pai, já desencarnado, ficava segurando a cabecinha do meu filho para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Se para Deus faz diferença uma criancinha de 3 anos partir em maio, abril, junho ou agosto, imaginemos para nós outros, com a vida já consolidada, mais consolidada, se Deus não está tomando conta de cada um de nós. E que a bala perdida não é perdida, ela tem um endereço certo. Que aquele marginal que mata alguém no sinal, ele pode escolher praticar um crime, mas a vítima não é ele que escolhe. Porque Deus só permite que o mal aconteça a alguém que trouxe aquele planejamento reencarnatório de desencarnar daquela forma violenta. Só se couber no planejamento reencarnatório. Então, o marginal, ele vai escolher praticar um crime, mas a vítima, entre tantas que passa, não é ele que escolhe. É o que Kardec chama da força das coisas. Então, nós vamos observando a vida e percebendo a cada dia que nós estamos fazendo parte de um grande plano de Deus para cada um de nós, e nada nos acontece sem que isso concorra para o bem.
Não tem como nós imaginarmos que Deus não está tomando conta desse mundo. Não tem como nós imaginarmos que o acaso é que governa os acontecimentos. Vocês conseguem ter essa certeza? A doutrina espírita nos traz esta certeza. Todas as vezes que nós estudamos as leis que regem as nossas vidas, nós vamos encontrando a lógica maravilhosa que está ali. Todas as vezes que nós aprofundamos nos ensinos de Jesus, nós vamos encontrando respostas para todas as questões. Porque nós não tenhamos dúvida, no Evangelho de Jesus está a resposta para todas as questões da nossa vida. O Adenauer comentava da emoção que ele sentiu ao se aproximar do Chico Xavier, quando o Adenauer ainda era muito jovem. E ele é jovem ainda hoje, então tem pouquinho tempo que ele teve aí com o Chico. E eu me lembrava que no Réveillon de 1984, tinha 4 meses que o meu filhinho tinha partido, e eu fui passar o Réveillon no asilo lá da nossa instituição, onde o Chico passava também o Réveillon. E esse dia eu demorei a conseguir entrar, tinha gente demais, muitos ônibus. Quando eu cheguei perto do Chico, faltava 1 minuto para meia-noite. E ele estava sentado numa poltrona assim, Berger, uma poltrona, e eu não consegui falar nada. Eu me ajoelhei na frente dele, coloquei os 2 cotovelos no joelho dele e abaixei a cabeça e chorava. Eu não conseguia nem cumprimentá-lo. A dor era muito, muito forte. E, naquele momento que eu estava ali, chorando, eu senti um bem-estar que há muitos meses eu não sentia, porque era como se uma mão de ferro apertasse a minha garganta e o meu coração ao mesmo tempo. E naquele momento tudo desaparece, aquela dor desaparece, eu sinto um bem-estar enorme. E então eu penso assim, olha que engraçado, agora que eu sei por que as pessoas que se aproximam do Chico se emocionam, tremem, choram. Porque essas pessoas entram na aura do Chico e é como se estivesse tomando um banho de amor e de luz. É isso que eu estou sentindo aqui agora. Eu estou na aura do Chico, eu estou tomando um banho de amor e luz. E pensando isso, eu levanto os olhos para ele. E ele, olhando para mim, diz assim, não sou eu não, minha filha. Porque ele sempre lê os pensamentos da gente. Quando eu era adolescente, eu corria dele léguas. Quando eu levanto os olhos para ele, ele fala, não sou eu não, minha filha. É o seu filhinho que te abraça aí por trás. Mas aquele encontro só foi possível porque estávamos na aura de Chico Xavier. E meu filhinho não descontrolava de emoção e nem eu com a presença dele. Foram histórias extraordinárias. Se o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, e é o Consolador prometido por Jesus, para mim, Chico Xavier desempenhou o papel de uma das maiores expressões desse consolo depois de Jesus, ao trazer os nossos filhos de volta através da psicografia. Mas, para mim, eu não tive, quando meu filhinho manda uma mensagem, eu não tive o mesmo impacto que as outras mães que descobrem naquele momento que a vida continua, que o filho está vivo. Para mim, não houve esse impacto. Impactante foi um médium que estava sentado ao meu lado, me parece que ele era aqui do Recife, Edson Queiroz, muito jovem, começando a sua mediunidade. Ele chega com a reunião já começada, então ele não estava no salão quando eu fui convidada para a mesa para comentar o Evangelho.
Então, ele não sabia meu nome, não sabia nada. E lá no meio da madrugada, ele me cutuca de leve, nós estávamos nos pés da mesa e o Chico na cabeceira psicografando. Ele me cutuca e fala assim: seu nome é Célia? É, seu filho agora. E eu não esperava a mensagem do meu filho. 3 anos. Eu esperava que o meu pai viesse me dizer como estava meu filho. Mas eu não esperava o meu filho. Ele falou: é seu filho. Ele começa chamando querida mamãe Célia. E eu falei: como é que você sabe que é meu filho? Porque aí ele me diz assim: é uma criança que corria e brincava pelo salão, toda hora chegava perto de você e te abraçava. E agora chegou perto dele um senhor, assim, 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 e descreve o meu pai, que o convida e fala: vamos, Rangel, agora é a sua vez. Então, para mim, gente, saber que o meu filho, numa reunião de adultos, 1 ano apenas após a partida, corria e brincava no salão, era sinal que ele estava totalmente adaptado já à nova vida. E isso, para mim, foi extremamente consolador, porque Chico Xavier nos contava que, às vezes, as mães estavam num desespero tão grande, ameaçando se matarem com suicídio, entrar em depressão e morrer através de um suicídio indireto, com as doenças que tomariam conta daquele organismo deprimido que não reagia. Então, os filhos vinham, às vezes, carregados em macas, os filhos em espírito, sustentados, para que, pelo menos naquele momento, durante meia hora, eles conseguissem escrever alguma coisa para levar o consolo, porque aqueles filhos precisavam das mães consoladas para que eles também pudessem se consolar. Então, Chico contava isso, e quando eu vi que o meu filhinho corria e brincava pelo salão, eu achei maravilhoso que ele já estava adaptado. A minha arrogância religiosa, ela persistiu. Em 2006, eu estava na porta de um CTI de novo, suplicando a Deus pela permanência física de um filho. E eu dizia a Deus: eu tenho a impressão que dessa vez nossa vontade, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu tenho a impressão que dessa vez a nossa vontade vai empatar, porque raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E eu pensava também o seguinte, que eu já tinha aprendido tudo que a perda de um filho tem para ensinar, e que então eu não precisava de passar por aquela dor de novo, porque a doutrina nos ensina que ninguém sofre 1 segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. E eu pensava que eu já tinha despertado, que eu já tinha começado o meu caminhar evolutivo, que eu estava ainda muito incipiente, muito atrás, mas eu já tinha despertado para a realidade espiritual e que não precisava mais de passar por aquilo. E, no entanto, lá se foi a Mariana, que uma dengue hemorrágica levou em 3 dias, não nos dando tempo nem de imaginar aquela realidade. E eu não acreditava que a Mariana estivesse indo, mesmo os médicos me dizendo: os rins estão paralisando, ela está muito grave, e eu pensava: ela não vai, porque Chico Xavier não erra previsão. E tem uma previsão do Chico. Que previsão é essa? A Mariana tinha 4 anos e meio quando Rangel se foi. E em Uberaba, Chico me disse: minha filha, Emmanuel está me dizendo que o filhinho vai voltar seu neto. E ele disse: é engraçado ele voltar seu neto, porque eu praticamente posso garantir para todas as mães de recém-nascidos que vão embora, de criancinhas que vão embora, eu praticamente posso garantir que eles vão reencarnar no mesmo lar, logo em seguida. E no seu caso, não, ele vai voltar seu neto. E eu guardei aquela esperança no meu coração.
Quando eu cheguei em casa de Uberaba, encontro a minha filhinha de 4 anos e meio e fala: mamãe, quando você era pequena, você queria casar? E eu respondo que sim, para ver onde que ela ia levar aquela prosa tão espapafúrdia. E falo: queria, filhinha, e você? Ela diz: sempre quis. Ah, é? Por quê? Porque Rangel vai nascer aqui da minha barriga e vai chamar Rangel. E eu falei: meu Deus, que mediunidade é essa? O que é isso? Que fenômeno é esse que está acontecendo aqui? Eu não comentei nada disso, acabo de entrar dentro de casa. Chico me diz isso lá em Uberaba, essa menina com essa história. E imaginei que era ali a profecia. Ele voltaria através dela. Então, quando ela estava noiva, e no CTI, eu pensava: não, ela não vai embora, porque ela não foi mãe ainda, e o Rangel vai voltar. E, no entanto, ela se foi. E, naquele momento, era como se eu tivesse perdido 2 filhos ao mesmo tempo, de novo, porque era o que não voltou. E eu ainda tinha planos. Eu jamais vou lembrar a minha filha essa conversa, porque quando o filhinho dela nascer, eu não quero que ela fique pensando: esse menino é meu ou é da minha mãe? Eu não queria esse conflito. Eu não vou lembrar a ela, eu pensava. E depois, gente, eu fiquei pensando, os planos mudaram. Os planos mudaram porque eles voltariam. E durante 10 dias eu me corroí nesse quem fez, que reopção do planejamento reencarnatório para que eles fossem. Quem que mudou o que mudou? E eu não tinha resposta. Pois eu encontro um médium que, após Chico Xavier, eu achei que eu jamais fosse encontrar tamanha precisão numa mensagem. E este médium chega no Luiz Gonzaga e fala comigo: você está muito esquisita hoje. E eu falo: não, está tudo bem. E ele ia psicografar no Luiz Gonzaga um convite que eu tinha feito há 6 meses. Fulano, me permitam não dizer o nome, fulano, venha psicografar aqui, porque ninguém nunca psicografou nessa mesa depois de Chico Xavier. Esse pessoal que frequenta aqui nunca viu uma psicografia pública. Venha psicografar, marcamos para daí 4 meses. E chega o médium para fazer a psicografia, daí a 4 meses. E fala comigo: você está estranha, você arrependeu de ter me convidado? Não, não arrependi. Ah, mas você está muito esquisita. Não estou, não, está sim. Se você não falar o que você tem, eu não sento nessa mesa e não faço a psicografia. Eu falo para ele: como você queria que eu estivesse? Sepultei minha filha há 10 dias. E ele me abraça, chora comigo, senta na mesa e começa a psicografia. A única coisa que ele sabia era isso: sepultei uma filha, o corpo de uma filha há 10 dias. E senta lá e começa a mensagem: mamãe, sou eu, o Rangel. Que pena que 23 anos e alguns meses depois, ó, você passando de novo pela mesma dor de ver um filho partir antes de você. Recebemos aqui a Mariana, a princípio revoltada e um outro adjetivo que agora eu esqueço, porém agora um pouco mais conformada. Aí vem a resposta: os planos mudaram sim, mamãe. Mas não mudaram tanto assim. Afinal, estamos juntos, só que do lado de cá. Detalhezinho infame, né? Do replanejamento reencarnatório. Estavam juntos, seguiriam juntos a programação deles dois, só que, em vez de ser aqui, do lado de lá. Assim é vista a vida aqui e a vida lá, quando nós estamos libertos do corpo de carne. E, finalizando, de tudo que eu aprendi com a doutrina, eu posso dizer que, com a partida da Mariana, é que eu fui compreender quanta coisa ainda faltava para eu aprender. E, entre elas, estava uma coisa que, desde a infância, me buzinava na cabeça: amar a Deus sobre todas as coisas.
Por que amar a Deus mais do que eu amo a meu pai, a minha mãe, aos meus amores, aos meus filhos? Por que eu tenho que amar a Deus mais? Um Deus que eu não compreendo exatamente como é. E aí, com a partida da Mariana, eu compreendi. Só amando a Deus acima de todas as coisas, só amando a Deus mais do que eu amava a ela, é que eu dei conta de realmente entregá-la para Ele, sem fazer com que ela sofresse com o meu apego. A minha filha estava noiva, ia começar a construir, tinha sido promovida na multinacional que ela trabalhava. Ela estava entranhada na vida material. Largar a vida nesse momento onde ela estava tocando os projetos materiais da vida dela e ir embora não é fácil. E ela precisava de encontrar forças no meu coração. No meu coração, ela não podia encontrar hora nenhuma eu dizer: que pena, filhinha, que você não está aqui. Ela tinha que encontrar a força, era a coragem. E para fazer isso, eu tinha que entregá-la para Deus e confiar que o pai era Ele. Eu fui genitora por pouco tempo. Que o amor que nos une continua para sempre. Mas ela não era minha filha, ela era filha dele e esteve comigo por algum tempo. Então, foi com esta perda que eu pude compreender que o verdadeiro amor não é quando a gente recebe o filho. É muito fácil amar o filho que chega. O verdadeiro amor é quando a gente tem que entregar de volta. É esse aprendizado que nós estamos tentando fazer. E hoje, eu digo a vocês que sou muito feliz, porque nada mais me apavora. Sou muito feliz porque tenho certeza que Deus jamais vai deixar cair sobre os meus ombros uma dor, um problema, uma dificuldade maior do que posso suportar. Sou muito feliz porque posso dizer: mande Deus o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Não é porque eu sou forte, é porque Ele não vai mandar o que eu não dou conta. Então, esta certeza da paternidade divina, amorosa, hoje está em meu coração. E por isso eu sou muito feliz. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, gente. Obrigada.